Olá a todos, esse vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês, para quem não conhece obviamente, um sábio grego e sua contribuição para a matemática. O sábio grego chama Eratóstenes, e vocês vão entender no final desse vídeo por que eu estou fazendo esse vídeo hoje, e eu estou colocando justamente na seção de educação, né, para que as pessoas possam ver. Isso na verdade não é uma aula, não deixa de ser, né? Uma aulinha bem simples de matemática, mas não precisa ninguém se aperrear nem se assustar com isso, porque eu vou usar aqui apenas rudimentos de geometria, um pouquinho de álgebra, um pouquinho de trigonometria, para comentar com vocês uma coisa que aconteceu há mais de 2.200 anos atrás. Então vou começar pelo autor da contribuição para a humanidade, né? Para o conhecimento da humanidade, chamado Eratóstenes. Quem era Eratóstenes? Eratóstenes era um sábio grego, né? E viveu no 3º século antes de Cristo, e ele foi um bocado de coisa na vida. Naquele tempo, o filósofo não tinha as divisões que a gente tinha hoje, né? Do conhecimento. Então o cara era, na verdade, era tudo, né? Então o Eratóstenes, ele era matemático, ele era geógrafo, era poeta, era astrônomo e era inclusive músico também, né? Ele foi bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria, né? A biblioteca mais famosa no mundo na antiguidade. Os seus inimigos ou seus desafetos diziam que ele era beta, né? Beta é a letra grega, a segunda letra grega, né? Porque dizia que Eratóstenes era o segundo melhor em tudo, né? Mas isso não é verdade, vocês vão ver na sequência desse vídeo quem era esse cara. Então o que é que acontece? Na época que ele era chefe da Biblioteca de Alexandria, né? Isso aí conta a história, a gente não sabe a verdade porque é história, né? Então conta que ele encontrou um papiro, né? Um papiro lá antigo, dizendo que no dia 21 de junho, ou seja, no solstício de verão, né? Quando ao meio-dia, né, os raios incidem perpendicularmente na superfície terrestre, então ele encontrou esse papiro dizendo o seguinte, que na cidade de Siena, eu vou colocar um gráfico aqui para vocês darem uma olhadinha onde é que fica geograficamente Siena e Alexandria, né, para vocês terem a noção. Então, na cidade de Siena não havia sombra nenhuma, você colocava uma vareta no chão e o sol incidindo perpendicularmente, você não tinha nenhuma sombra no solo. E já em Alexandria, distante 800 quilômetros, né, de Siena, né, ao norte de Siena, praticamente no mesmo meridiano, então ao meio-dia a vareta, se você colocasse a mesma vareta lá, ele fazia uma sombra, né, uma sombra normal. Então ele chegou logo de cara a duas conclusões básicas. A primeira conclusão, e aí já começa a ser o objetivo desse vídeo aqui, vocês vão perceber. A primeira conclusão é que a Terra era curva ou redonda. Por quê? Porque se ela fosse plana, as sombras seriam iguais em qualquer lugar da superfície terrestre. Então a primeira conclusão, a Terra é plana. Isso alguém já tinha concluído antes, né? Mas ele, com essa observação, ele já mostra isso, né? E a segunda conclusão, essa eu acho mais importante, porque aí foi inédito, ele foi o primeiro cara a fazer isso no mundo, né, que se tem registro. Ele usou apenas geometria e trigonometria, conceitos básicos de geometria e trigonometria, e foi possível calcular a circunferência da Terra. E isso é que é bonito, naquela época. Então essa figurinha 2 que eu estou colocando aí para vocês, essa segunda figura, ele mostra o experimento, a experiência que Eratóstenes fez. Então o que é que ele fez, né? Em Alexandria, com o comprimento da vareta e sua sombra, pode-se calcular um ângulo A, que eu coloquei aí para vocês. Como é que você calcula? Calcula por meio da tangente. Então você pega o triangulinho aí formado por essa vareta, né, pela sombra, e você calcula a tangente do ângulo A. Como você calcula? É a divisão, né, do comprimento da sombra, que seria o cateto oposto, pelo comprimento da vareta, que é justamente o cateto adjacente. Então, descobrindo a tangente do ângulo, pela operação inversa, você descobre, é arctangente, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Você descobre exatamente quanto é esse ângulo em graus. Então esse ângulo aí correspondia, na época, a 7,2 graus. E óbvio, aplicando também geometria bem simples mesmo, pela figura você observa que você tem uma transversal aí, que é essa reta que vai da vareta até o centro da Terra, não é? E as perpendiculares, que são os raios solares.
Então isso aí forma um ângulo, dois ângulos alternos internos, que a gente chama em matemática, que são iguais. Então esse ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual justamente a 7,2 graus. Então o que é que ele fez? Ele mediu a distância entre Siena e Alexandria, que na época deu 5.000 estádios, né? A medida na época era essa, mas hoje, né, são 800 quilômetros. E aí o que é que ele fez? Aí eu mostro essa outra figurinha para vocês aí, para vocês entenderem, e através de uma regra de 3 bem simples, mas bem simples mesmo, como vocês observam aí na tela, foi possível calcular o comprimento da circunferência da Terra. Como é? Observando aí essa regra de 3, se eu tenho que 7,2 graus, né, está para 800 quilômetros, assim como 360 graus, que é a circunferência da Terra, estaria para x quilômetros, que é o comprimento da Terra. Então, de forma bem simples, eu tiro esse valor de x aí e ele chegou à conclusão que é 40.000 quilômetros. Imagine, a descoberta de um cara há 2.200 anos atrás, ele chegou à conclusão que a circunferência da Terra tinha 40.000 quilômetros e o erro que ele cometeu foi apenas de 72 quilômetros. É uma coisa fantástica, né, gente? Eu fiz questão de colocar isso para vocês e aí fazer a pergunta no final desse vídeo, que essa que é a ideia de provocar o pensamento: como é que pode uma pessoa de bom senso, qualquer que seja a língua, qualquer que seja o cidadão desse planeta, em qualquer que seja o lugar da Terra que a gente vive agora em 2020, questionar se a Terra é plana ou não, gente? Veja, Eratóstenes já provou e calculou a circunferência da Terra, né, com a precisão incrível há mais de 2.200 anos atrás. Então, é isso que eu queria colocar, né, mostrando de forma bem simples para vocês como se calcula isso. Naquela época, você imagine o que diria hoje, gente, pelo amor de Deus. Então, fiquem em paz aí, um forte abraço, obrigado pela paciência de ver o vídeo, espero que seja útil. E se vocês tiverem algum amigo, algum conhecido, alguma coisa que esteja conjecturando que a Terra é plana, mostre esse vídeo para ele. Tem vários semelhantes aí no YouTube, até Cacega já fez também, mas mostre esse que é bem simplesinho, bem tranquilo, viu? Forte abraço, comentem aí o que vocês desejarem, curtam o vídeo, se inscrevam se não tiver inscrito no canal e coloquem o sininho para receber as notificações.